Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a pergunta é direta: como controlar os custos da nuvem sem perder eficiência? A resposta está no FinOps. FinOps não é só sobre cortar gastos, é sobre gastar de maneira correta, com governança e valor. E olha, o mercado não para de crescer. Já são 13,5 bilhões de dólares só em 2024. Com previsão de chegar a 23,3 bilhões até 2029. Ou seja, se sua empresa ainda não fala de FinOps, está perdendo dinheiro. Mas fica tranquilo, eu vou explicar o que é esse tal de FinOps. O termo FinOps vem da junção de Finance mais DevOps. É uma disciplina que une tecnologia, negócio e financeiro. Não é planilha, é uma cultura e prática contínua. Alinhando isso ao mundo real, podemos trazer alguns dados para ilustrar o papel do FinOps dentro da organização. Por exemplo, 67% das empresas gastam mais do que esperavam na nuvem. 82% desperdiçam mais de 10% do seu orçamento. O campeão dos desperdícios? O Kubernetes. 98% dizem que ele é o vilão do custo. Tá, Doug, como podemos aplicar o FinOps? Olha, desde o primeiro deploy. Utilizou recursos em nuvem, podemos já começar a mensurar. Escalou, mais ainda. Revisão de arquitetura, hora de ver os custos juntos. FinOps não é auditoria anual, é um processo contínuo. Não adianta tentar mensurar depois que a bomba já estourou. Partindo desse princípio, podemos conectar o FinOps com o Well Architecture Framework. É o pilar da eficiência de custos. Mas custo está ligado também à segurança, resiliência e performance. A arquitetura ruim sempre vai sair mais cara. E antes que os paladinos do FinOps se levantem, fiquem tranquilos. Eu vou descrever alguns passos, detalhes, papéis e responsabilidades do FinOps dentro da organização. Então, pega o papel e a caneta e bora anotar. Como montar um time de FinOps que funciona de verdade? Existem várias formas de se implantar FinOps, mas eu vou focar em 3 modelos aqui específicos. O modelo centralizado é um time dedicado, com uma visão global de governança. Temos o modelo descentralizado, representado pelos Champions, espalhados entre os times, com empoderamento local. Por último, vamos citar o híbrido. É uma combinação dos dois anteriores. É ideal para ambientes maiores, onde cada time cuida da sua parte, mas existe uma visão única do todo. Alinhado a essa estrutura, temos um framework próprio, chamado FinOps Practical Operation. Ele é da própria FinOps Foundation. A FinOps Foundation recomenda planejar bem a equipe e isso envolve o layout da organização, a definição de orçamento e ownership, alinhamento com maturidade da prática, integração com dados e processos já existentes, definição clara de como decisões serão tomadas e, principalmente, a adoção cultural. Tudo isso em fases bem definidas. Planejar, socializar, preparar e organizar e adotar de vez. E confie em mim, isso traz resultados. Você deve estar se perguntando, mas Doug, que raios é Champions? Fica tranquilo, eu vou explicar. O ponto essencial é ter um programa de Champions, ou seja, representantes da prática FinOps dentro de cada área. E como funciona a escolha dos Champions? É gente com senioridade, acesso aos dados e influência nos times. Normalmente, um por área ou por squad. Responsabilidades claras. Evangelizar FinOps, conduzir workshops, compartilhar melhores práticas e ajudar a tirar as recomendações do papel. Porque não adianta nada só um slide bonito em reunião com o gestor. Precisa ser aplicado na prática. E por último, um engajamento contínuo. Um kickoff bem estruturado, canais de comunicações ativos, o feedback frequente e até gamificação para motivar a galera. A ideia é simples. FinOps não é um time que fica isolado olhando para a planilha. É uma cultura distribuída, onde todo mundo entende o impacto financeiro do que está rodando na nuvem. Quais são os papéis dentro de um time FinOps? Olha, a FinOps Foundation descreve 3 grandes áreas de responsabilidade dentro de um time FinOps. Eu vou listar eles aqui. Número 1 são os executivos, o negócio. São os C-Level, gestores e donos do orçamento. O foco é alinhar a estratégia do negócio com decisões financeiras na nuvem. Número 2 é a equipe de FinOps, analistas, engenheiros FinOps e Program Managers. O foco aqui é visibilidade, reporte de métricas e recomendações otimizadas. E terceiro, o time técnico, engenharia, DevOps e SRE. O foco aqui é agir nas recomendações, desligar o que não está sendo usado, otimizar instâncias, migrar workloads. Essa é a mágica do FinOps. Ninguém faz nada sozinho. É uma dança entre financeiro, técnico e negócio. Para você entender o impacto no mundo real, eu vou te mostrar aqui alguns dados que têm relevância.
59% das empresas já têm um time de FinOps dedicado, segundo a TechRadar. Mas só 17% tem automação total com AI, segundo o CloudBot. Segundo a CloudKeeper, 82% das empresas desperdiçam mais de 10% em cloud. E fica pior. Dentro desse número, 38% desperdiçam mais de 30% de recursos na cloud. Ou seja, tem algo de errado aí. O Effective Save Rate, ou ESR, que mede economia real versus preço on demand, passou de 0 em 2023 para 15% em 2024, chegando a 38% em empresas maduras, segundo a TechTarget. Ou seja, quem aplica bem o modelo já colhe frutos, e quem não aplica está jogando dinheiro fora. Mas vamos falar aqui dos caminhos práticos para começar. Olha, temos 5 pilares principais. O número 1 é educação. Começar com treinamentos e certificações da FinOps Foundation. O número 2 é a governança mínima. Definir tags obrigatórias, donos de recurso e orçamento. Número 3 são as ferramentas. Começa a usar as ferramentas nativas do próprio Cloud Provider e começa a taguear esses recursos. A convergência desses dados vai ser importante lá na frente. Quarto são times pequenos, mas com um grande impacto. Dá para começar com 1 ou 2 pessoas dedicadas e alguns champions nos times. E por último, o quinto e mais importante é a cultura. Incluir FinOps nas dailies. Transformar o FinOps numa realidade palpável para o dia a dia dos times de desenvolvimento e também dos times de sustentação. FinOps precisa ser visto como parte do dia a dia, não uma coisa abstrata e totalmente utópica. Mas segura que agora eu vou listar os erros mais comuns. Olha, para começar, a gente pode falar de VMs ou ambiente de desenvolvimento ligados sem uso. Snapshots e buckets esquecidos. Usar instâncias maiores do que precisa. Falta de tag ownership. Ninguém sabe quem paga a conta. E aí a gente pode falar sobre as boas práticas. Tags obrigatórias. Dono, projeto e ambiente. Começa por aí. Simples, mas já resolve. Alertas de orçamento configurados. Os responsáveis precisam ser alertados quando estão próximos do limite do budget. Como eu falei, podemos usar as ferramentas nativas. Por exemplo, a AWS Cost Explorer, o GCP Billing ou o Azure Cost Management. São parte dos cloud providers mais utilizados hoje no mercado. Por último, a gente pode falar da cultura e responsabilidade. Cada time cuida do que consome. Com uma pegada futurista, podemos falar sobre AI no FinOps. Olha, redução de até 35% nos custos com automação e AI. Olha, isso já é um número bem significativo. 95% das tarefas de FinOps podem ser automatizadas por lá. Detecção de anomalias até 80% mais rápidas. É a virada de chave, sair do reativo e ir para o proativo inteligente. Mas Doug, você explicou e não falou quem é a FinOps Foundation. Calma, eu deixei o melhor para o final. A FinOps Foundation é uma organização sem fins lucrativos dentro da Linux Foundation, já conhecida no mundo de tecnologia. Criada para ser referência global em práticas de gestão financeiras na nuvem. Hoje já são mais de 60 mil membros individuais e 15 mil empresas participantes ativamente da comunidade, incluindo os maiores players de tecnologia e também empresas de diversos setores. A missão é clara: capacitar as pessoas que gerenciam o valor da nuvem. Isso significa entregar, por exemplo, padrões e frameworks de FinOps aplicáveis em qualquer empresa. Educação e certificações. O network e a troca de experiências em escala global. E, claro, um repositório vivo de melhores práticas que cresce conforme o mercado vai evoluindo. Ou seja, se você quer aplicar FinOps de verdade, o FinOps Foundation é o ponto de partida. O recado é direto. FinOps não é sobre cortar custos, é sobre gastar melhor ou de maneira eficiente. Com práticas sólidas e com o apoio do framework da FinOps Foundation, os times conseguem transformar nuvem em investimento estratégico e não em dor de cabeça no final do mês. E lembra, custo sem governança é só um incêndio esperando para começar. No próximo episódio vamos falar de Cloud Governance, porque controlar orçamento é importante, mas governar identidade, compliance e segurança é o que realmente garante que sua nuvem esteja sob controle. Valeu por escutar mais um episódio do Endev Funciona. Manda esse episódio pro time que esquece de taguear os recursos que foram provisionados na cloud. E também pro time que quer crescer sem estourar o budget.
Aqui é o Doug e, como sempre, em Dev funciona. Mas em produção, só com governança de verdade. Até a próxima, pessoal.